Lucas capítulo 15. Aqui neste capítulo nós encontramos 3 parábolas. Primeira parábola, Jesus nos fala sobre a parábola da ovelha perdida, que ela precisa ser encontrada. Depois fala da parábola da moeda perdida, que também precisa ser encontrada. E depois fala da parábola do filho perdido, que também precisa ser encontrado. Mas qual filho? Versículo 11 diz assim: Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais moço disse ao seu pai: pai, quero a minha parte da herança. E assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. De lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com os dos seus cidadãos daquela região, que o mandou para um seu campo, a fim de cuidar de porcos. E ele desejava encher o estômago com as vargens de alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. E caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm muita comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome. E eu me porei a caminho, voltarei para o meu pai e lhe direi: pai, eu pequei contra os céus e contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. E a seguir levantou-se e foi para o seu pai, e estando ainda longe, o seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. E o filho disse: pai, eu pequei contra os céus e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel no seu dedo, calçados nos seus pés. Tragam um novilho gordo e matem. Vamos fazer uma festa e comemorar. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. E então chamou dos seus servos e perguntou-lhes o que estava acontecendo. E este lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta, são e salvo. Agora os últimos versículos falam do filho mais velho. Olha o que diz o texto, versículo 28. E o filho mais velho encheu-se de ira, não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse seu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você sempre está comigo, e tudo o que tenho é seu. Podem se sentar, por favor, queridos. Antes de oficialmente aqui compartilharmos um pouco sobre esse texto, eu quero agradecer a Deus por estar aqui nesta manhã. Como é bom estar em casa, queridos. Como é maravilhoso estar em casa. Ontem, quando nós estávamos chegando à noite ali, entramos na cidade, nós 3 juntos praticamente dizíamos: ai, que delícia, chegamos em nossa casa, ai, que gostoso. Alguns anos atrás eu estava entrando no mesmo lugar que ontem eu me recordei e dizia uma canção que foi cantada
experimentado ainda esses dias, vai valer a pena. Eu estou um pouquinho sem voz, mas não é por menos, né? E eu quero assim agradecer a Deus pela vida da igreja, a vida de vocês. Agradecer a Deus pela vida do pastores Miquel e Gisele, que estiveram aqui semana passada, nos representando. Agradecer a Deus pela vida de todos aqueles que fizeram um grande esforço para estar na convenção. Alguns desde quinta-feiras, alguns heróis. Fiquei vendo lá o Johnny desde quinta-feira, junto com a Fernanda e a Amandinha. Vocês sabem que criança pequena, tudo, cuidando de toda uma Amandinha, uma Tadininha, um Marquinhos, brincadeira, ou seja, com toda a juventude ficaram. E agradecer a todos os demais irmãos, queridos, que fizeram um grande esforço, os que foram com seus filhos, né, crianças. Como é importante estarmos com os nossos filhos numa convenção como essa. Eles estão bebendo, estão recebendo. Domingo passado, essa hora, nós estávamos muito longe daqui, muito longe. A maioria de vocês sabem, nós fomos convidados para a celebração, fazer parte de uma celebração de um dos irmãos lá de Colômbia. E ele viajou, o casamento dele não foi exatamente em Colômbia, foi a quase 1.500 quilômetros de Colômbia, de Bogotá, desculpa. Exato, obrigado. Numa cidade em que a gente tinha que chegar, pegar um voo nacional e ir até a cidade chamada Santa Marta. De Santa Marta ainda tinha que pegar um carro, viajar quase 1h30 para chegar a esse lugar. E depois de 10 dias, essa noite eu dormi na minha cama. Ai, que delícia! Como é bom dormir na nossa cama, queridos. Não é, meu amor? Que saudade de dormir na nossa cama, no nosso colchão. Quem aqui tem saudade quando sai de casa e quer dormir no seu colchão? Ah, então não é só eu. Colchão meu já tem uns belos de uns anos, só que eu moro aqui já vai fazer 9, ele já veio de Americana. Veinho, mas pensa no colchãozinho gostoso, que você encaixa nele, te abraça assim, sabe? Chega esse tempo de frio, então ele te enrola. Que delícia estar em casa, queridos, que gostoso. De fato, fisicamente ainda precisamos aí de um processo de recuperação. Nós saímos daqui, resumindo, essa noite foram 10 noites fora de casa, viajando, escalas, voos. Teve um dia nós pegamos 3 voos, um seguido do outro, assim, e carro, e calor numa cidade, frio na outra, 9 graus num aeroporto, 34 no outro. E nós chegamos já fomos praticamente para o encontro de pastores e depois já convenção e tudo. Mas o tempo todo, queridos, assim, me vinha o coração, a vida e a igreja, a casa onde nós estamos. É muito bom a gente estar numa convenção como aquela que nós estivemos ontem, vendo 10.000 pessoas ali reunidas. Mas como é gostoso estar com a nossa casa, com a nossa família, estarmos juntos. Hoje de manhã eu levantei, 3 de julho. Hoje meu papai e minha mamãe comemoram 51 anos de casados. 51 anos que eles casaram. E eu levantei assim e disse: Senhor, muito obrigado. Sabe aquele coração grato a Deus, queridos? A despeito de tantas lutas, de tantas dificuldades, você pode olhar para o céu e saber que existem braços eternos te atraindo com amor, como diz a Bíblia. Eu te atraí com amor, eu te atraí com esse amor. E
fica aqui minha expressão de gratidão realmente a todos vocês que estiveram nesta convenção, que fizeram esforço financeiro, esforço de tempo, saúde. Alguns estavam lá até ruinzinho de saúde, mas fizeram um grande esforço. Claro que quando nós entendemos isso, queridos, esse esforço, a recompensa não é terrena, a recompensa é celestial. A recompensa vem de Deus. Agradecer a todos aqueles que trabalharam, né, que estiveram preparando aí, né, inscrições, o Felipe e tantas outras pessoas que estiveram aí trabalhando direta e indiretamente para que estivéssemos nesta convenção. Eu tenho certeza que essa convenção, para aqueles que estiveram ali e absorvem aquilo que foi ministrado, a unção que está naquele lugar, nunca mais serão os mesmos. Nós somos marcados numa convenção como essa. Hoje, nós estamos no dia 3 de julho, como eu disse. 3 de junho, há um mês atrás, nós estávamos com uma expectativa grande no nosso coração, que no dia 4 seria a nossa conferência Viva Pentecoste. Em um mês, queridos, nós vivemos muita coisa como igreja. Deus virou uma página neste lugar. Deus restaurou muita coisa neste lugar, neste um mês. Esta conferência, a Viva Pentecoste, celebrada, que nós celebramos aqui no dia 4 de junho, foi um marco na história dessa igreja. Onde eu me lembro na parte da manhã, a pastora Luz, a pastora Valéria ministrando sobre o avivamento, uma necessidade. Depois a pastora Lúcia à tarde compartilhando conosco sobre chegado o reino de Deus, o reino de Deus é chegado. À noite nós vimos o pastor ministrando sobre os segredos de um avivamento. E no domingo, no primeiro domingo de julho, pastores Silosmar e Janice estiveram aqui falando da necessidade de nós estarmos todos juntos, todos num só lugar. E aí no próximo final de semana, nós estivemos aí dando sequência, revivendo um avivamento, compartilhando um pouco sobre esse avivamento, sobre essa necessidade de nós vivermos isso, que não deixarmos a chama apagar por nada. Não sei se vocês, quem estava ontem na convenção, as últimas palavras dos pastores César foi essa: vocês voltem, mas mantenham essa chama no coração, não deixe isso se apagar. Porque as coisas do dia a dia tentam tirar a nossa, aquela chama, aquele avivamento, aquela força, que nós temos da parte de Deus. E aí no próximo domingo, Deus assim nos presenteia com uma coisa extraordinária. Recebemos aqui a presença do pastor, um judeu messiânico, Kobe Ferguson. Gente, quem estava aqui, nosso culto começou 10 horas, terminou, já era quase 1h30 da tarde. Os que permaneceram, Deus ministrando individualmente cada pessoa. Fomos muito impactados, fomos muitos. Eu sempre sou muito curioso com as questões de mídias sociais, de querer aprender coisas. E esses dias eu estava querendo aprender a editar vídeos, e eu consegui editar vídeo, estou editando vídeo já. Aí eu peguei aquele culto de domingo do pastor Cobres, que teve 3h30 nas redes sociais aí eu editei ele, coloquei só a palavra lá, depois só a palavra profética no final, e tem um outro que eu editei só com a palavra profética. Eu não sei se vocês sabem, eu tenho um canal, chama Rosivaldo Merloto, no YouTube. Se você entrar lá, Rosivaldo Merloto, você vai me achar lá. E todas as ministrações que nós ministramos aqui, está só ela lá, para ficar bem curta, bem rápida. E eu estava ouvindo esses dias aquela palavra que Deus liberou através do pastor Kobe. Claro,
nós tivemos a oportunidade de estar orando com ele, fomos ouvindo aí Deus liberando palavras proféticas especiais sobre quase toda a igreja, pessoalmente. Mas Deus liberou uma palavra profética sobre nós como igreja, que Deus estava restaurando o sacerdócio desta igreja. Queridos, isso no reino espiritual, o significado disso é estrondoso. É um virar de página nas nossas vidas. E se você ouvir lá, o pastor Kobe, nós chegamos de manhã, tomamos um café junto, e logo depois nós os levamos, ele e o pastor Mateus, nosso escritório, gabinete, e ele disse que quando ele entrou naquele gabinete, Deus colocou algo no coração dele, que ele queria fazer um ato profético. E o demais vocês sabem, esse ato foi feito aqui. E uma das coisas, queridos, que Deus falou, e eu tenho assim orado muito por isso, é que começou agora, não sei se vocês se recordam, Deus falando, começou, eu vou mandar o link para vocês se recordarem. Começou agora, ele falando, eu comecei agora a colocar os pés naquilo que Deus me prometeu a mim há 10 anos atrás. E eu estava pensando, foi praticamente na minha vinda para cá. Deus conhecendo o nosso coração e sabendo, queridos, daquilo que nós temos declarado e profetizado neste lugar. E Deus dizendo que Ele começou a fazer agora. E as coisas que para trás, as coisas de trás ficam para trás. As coisas do passado ficam lá no passado. O que aconteceu ficou lá. E Ele dizendo, é tempo de coisas novas. É tempo de coisas novas. Você crê nisso comigo? É tempo de coisas novas. E uma das coisas, queridos, que eu tenho visto e percebido, a sensibilidade da parte de Deus, é aquilo que Ele disse, que Ele nos mostraria aquilo que Ele quer fazer. Só que tem um detalhe, que as coisas que Ele, ou que Deus mostrou há 10 anos, irão acontecer a partir de agora. Só que as coisas que vai nos mostrar agora, não vai demorar mais 10 anos. Vão ser 10 semanas. 10 meses. Sabe o que é 10 semanas? Que são 2 meses. Sabe o que é Deus nos mostrando coisas e 2 meses depois já estar acontecendo? Eu vejo a pressa de Deus neste lugar. Eu vejo a pressa de Deus aqui com as nossas vidas. Eu vi Deus trabalhando durante esses 10 anos em nossos corações, aqui nessa igreja, todos vocês, que junto conosco, sendo alicerçados, sendo trabalhados, sendo fortalecidos. Mas a partir de agora, as coisas que Deus está fazendo e vai fazer, e vai nos mostrar, será para as nossas próximas gerações. Será para as nossas próximas gerações. E uma das coisas que Deus tem falado comigo desde janeiro, primeira vez que Deus falou comigo esse ano foi dia 6 de janeiro de 2022. Que Deus usou um homem, vocês já ouviram isso, já coloquei aqui, em que Deus dizia assim, eu vejo atrás de você uma grande multidão, e você fazendo assim, e essa multidão lhe seguindo. E agora, queridos, nós ouvimos Deus dizendo de novo, que Deus tem uma grande família espiritual para nós, e essa família espiritual somos nós que estamos aqui. É o início de algo muito grandioso que Deus vai fazer. Se você se recorda, Deus disse que estava restaurando uma unção sacerdotal e restaurando uma unção de Jacó. Deus deu uma unção ao avô de Jacó, chamado Abraão, e disse que ele seria pai de multidões. Mas eu pergunto a vocês, Abraão viu as multidões?
Abraão não viu as multidões. Abraão mal viu o filho dele, Isaque, nascer e um pouco da vida dele. E eu pergunto, Isaque viu as multidões? Não, Isaque teve quantos filhos? 2 filhos. Mas quem viu as multidões? Onde nasce, queridos, as multidões? Onde é estabelecido as tribos? Onde é estabelecido Israel? Em Jacó. E Deus esteve aqui, queridos, nos visitando, não faz nem 2 semanas, dizendo que estava restaurando neste lugar uma unção sacerdotal e uma unção de Jacó. Creio que Deus está nos dando uma unção de multiplicação. A multiplicação aconteceu através de Jacó. E aí a gente ouve domingo passado uma palavra que nós somos grãos nas mãos de Deus. Que esse grão tem que morrer. Não é, pastor Miquel? Esse grão tem que morrer para dar frutos. Grãos pequenininhos que às vezes jogou ali, ninguém imaginava, e uma hortaliça, e de repente aquela grande. Vocês percebem, queridos, que Deus está nos conduzindo para aquele caminho? Uma unção de multiplicação, uma unção de ver as coisas de Deus acontecer em nós e através das nossas vidas. E chegamos aqui hoje, segundo semestre de 2022. Os primeiros momentos, nós terminamos 14 dias de arrependimento, de consagração, se colocando diante de Deus e dizendo: Deus, purifica-me, santifica-me. Senhor, cuida do nosso coração, sonda o meu coração, sonda, Senhor, a minha casa, sonda a minha família, sonda a minha vida, os meus pensamentos, meus sentimentos, minha vontade, sonda as intenções, as motivações do meu coração. Eu não sei como foi você, mas essa era a minha oração durante esses 14 dias. Sonda-me, Senhor, o Senhor me conhece. Vê se há em mim algum mal, vê se há em mim alguma pureza e perdoa-me, Senhor. Purifica-me com o teu sangue. E hoje nós estamos aqui, queridos. Antes de viajarmos, subiu um tema no coração, nós tínhamos que ter a unção, né, a convenção unção de multiplicação. Eu disse, então nós vamos falar um pouco sobre essa unção da multiplicação. E nós vamos partir a partir desse segundo semestre, queridos. Eu gostaria juntamente com vocês, debaixo dessa unção, que ela flua nas nossas vidas naturalmente, rumo a um número que Deus tem colocado no nosso coração e confirmado através de outras pessoas falando. Ali na frente, na entrada desse templo, tem uma placa de quantas pessoas podemos colocar aqui nesse templo. E isso naturalmente se transformou um sonho, se transformou um rema, não é, pastores? Pastor Zé Roberto, se transformou uma declaração de fé. Eu ultimamente tenho aprendido que quando a gente fala de metas é uma declaração de fé. Nós proclamamos e vamos rumo aos 350. Eu acredito que tem uma imagem aí, rumo aos 350. E eu quero lembrar de algo a vocês nesta manhã. E de todo o meu coração, eu estou orando por isso. E vocês me prometeram que no dia 3 de maio de 2023, para quem sabe, dia 3 de maio é o quê? Eu vou completar 50 anos de vida. É o meu jubileu. E a pastora Priscila vai completar 50 anos de vida. É o nosso jubileu no próximo ano. Se tem algo, queridos, que eu tenho orado e declarado, dito, Senhor, eu quero de presente, é a gente chegar no aniversário do ano que vem
com esses discípulos. Mas nós vamos precisar regaçar a manga com muito amor. E nesta manhã, queridos, dentro desse contexto da unção de multiplicação, eu cheguei ontem à noite, a gente parou o carro, daí a pouco vocês chegaram de ônibus. Aí eu desci ali no portão, só encontrei o Felipe saindo. Deu tempo de pegar o Felipe ainda. E eu não conseguia dormir, embora com muito sono. E eu queria buscar algo para falar nesta manhã, para compartilhar com a igreja nesta manhã. E esse texto veio ao meu coração, e juntamente com ele, me veio uma frase: o amor que nos tornou filho, ou filhos. Diga comigo, o amor que nos tornou filhos. Eu me lembrei ontem à noite de uma história que eu tinha ouvido alguns anos atrás, verídica, num verão da Flórida, nos Estados Unidos. Uma criança ela queria nadar, assim, atrás da sua casa existia uma lagoa, e ela queria nadar ali, e essa criança então, ela correu, se jogou na água, e começou a nadar, toda feliz, e a sua mãe, assim, as casas nos Estados Unidos, para quem vê, assim, às vezes os filmes, assim, sabe, é um pouco diferente, tem a janela, vê o fundo do quintal, tem um quintalzinho assim, e ali, quando ela olhou para a janela, ela viu o filho nadando, mas ela viu que naquele lago, o menino não sabia. Um crocodilo vinha em direção do seu filho. E aquela mãe, queridos, ela saiu correndo para pegar o seu filho, gritando ali com todas as forças, para chegar até em direção a ele. Só que quando a criança ouviu, a criança ficou assim muito alarmada, e ela começou a bater mais ainda na água, e isso chamou mais a atenção do crocodilo. Resumindo, já era tarde. E quando a mãe até conseguiu chegar e agarrou o filho pelos braços, e o crocodilo já havia agarrado o filho pelas pernas. E começou aquela luta entre a mãe e o crocodilo para tentar. E a mulher, queridos, uma mãe, imagina, determinada, querer tirar o filho das garras ali do crocodilo, com todas as forças do seu coração, mas o crocodilo era mais forte, claro. Nós sabemos como que eles agem, eles pegam a criança, você já deve ter visto, torce a criança, e a mãe ali tentando estorcer e agarrando o braço daquela criança, e de repente aquela senhora gritando, um senhor ouviu os gritos daquela mãe, e foi até um lugar aonde estava, o vizinho ouviu e saiu correndo, e conseguiu matar o crocodilo, com uma arma ali. Vocês sabem que nos Estados Unidos a maioria eles possuem armas dentro de suas casas, e conseguiu matar o crocodilo. O menino sobreviveu, ele não morreu, e apesar das suas pernas também terem sofrido muitos danos, depois de muita cirurgia, ele conseguiu andar novamente, conseguiu andar de novo. E quando aquele menino saiu do trauma, um repórter procurou o menino para contar a história, depois de muito tempo, como tinha sido. E o repórter perguntou para o menino se ele poderia mostrar as cicatrizes, para sair
na mídia. E o interessante, queridos, é que o menino, naquele momento, ele não levantou a calça para mostrar as cicatrizes do crocodilo. Ele levantou as mangas da sua camisa para mostrar as unhas da mãe. É uma história muito linda, verídica. E aí o repórter diz assim, mas por que você não quer mostrar as cicatrizes das pernas? E ele, todo cheio de orgulho, ele diz assim, porque essas marcas eram de ódio, mas essas marcas eram de amor. Essas marcas eram as marcas das unhas da minha mãe, que tinha me agarrado com todas as forças, pressionado o meu braço, e eu as tenho porque a minha mamãe não me soltou até ela me ver salva, até ela me ver fora da boca daquele animal. Queridos, eu quero dizer nesta manhã que nós, escute isso, vocês que estão nos ouvindo nas redes sociais, nós, como INSEGEC São José dos Campos, nós temos cicatrizes, sim, de um passado doloroso, mas são marcas, são cicatrizes, ouça-me, das unhas do nosso Deus. São cicatrizes, são marcas das unhas do nosso Deus, quando Ele diz assim, que com amor eterno Ele nos atraiu para si. Ele nos amou, Ele nos puxou. São cicatrizes do nosso Deus nos agarrando, segurando fortemente, para que a gente não caísse, não caia jamais nas garras do nosso inimigo. Nós ainda somos pequenos, sim, mas nós temos marcas nos nossos braços do amor do nosso Deus que tem nos segurado para que a gente não caia nas mãos do nosso inimigo. Amém, queridos? E lembre-se de que, se alguma vez nós, às vezes, nos sentimos machucados, feridos, lembre-se que essas feridas é porque um dia Deus nos agarrou e segurou a gente fortemente para evitar que a gente caísse, evitar que a gente não se perdesse. O amor de Deus, queridos, Ele limpa essas cicatrizes do passado. O amor de Deus, Ele sim deixa cicatrizes, mas são cicatrizes certas. Não são cicatrizes de ódio, de um inimigo que quer nos matar ou nos puxar, mas são cicatrizes de unhas, das garras do nosso Deus, de amor, cicatrizes de amor. E sabe, queridos, para que a gente veja esse algo novo vindo à luz, e vivamos essa unção de multiplicação, só conseguiremos fazer isso através de um amor da parte de Deus. Como o pastor Miquel estava dizendo, que esse texto do Salmo 84 foi gerado debaixo daquele que tem relacionamento com Deus, que ama, tem amor. E nós precisamos, queridos, determinar no nosso coração a buscar a Deus com esse coração genuíno, com todas as nossas forças. Eu lembro de uma frase agora na convenção que foi dito pelo pastor Rafael Pérez, que ele diz assim, que o amor é a alma do cristianismo. O amor é a alma do cristianismo. É isso, queridos, que vai nos trazer para perto das pessoas e as pessoas para perto de nós. É você grudar nas pessoas com as unhas de amor,
segurar nelas e dizer assim: o diabo não vai roubar a minha família, o diabo não vai roubar o meu amigo, o diabo não vai roubar a pessoa que está se perdendo, e você gruda as suas unhas de amor sobre essa pessoa. Amanhã ela pode até olhar para você e falar assim: Rosivaldo, você deixou marcas de cicatriz na minha vida, mas eu tenho orgulho de mostrar essas marcas, porque foram essas marcas que fizeram com que a minha vida fosse transformada, foram essas marcas de amor que fez com que eu saísse daquela vida de drogas, de prostituição, de intriga, de divisão, de luta, de dificuldade. Foram essas marcas que mudou a minha vida. E aqui, queridos, nesse texto, quando nós olhamos para Lucas, escrevendo, falando sobre isso, nós percebemos que muitos de nós, às vezes, geralmente, nós temos dificuldades em ver Deus como um pai. Nós vemos sim Deus como um ser às vezes superior, que rege o universo, um ser que sustenta todas as coisas, aquele que estabelece a ordem, aquele que tem um cetro de autoridade, de justiça, que permite ali que tudo saia bem, que não haja caos. Nós vemos um Deus ali que é soberano, que sabe tudo, que conhece tudo, que vê tudo. Conhecemos sim esse Deus todo-poderoso, aquele Deus que disse assim: haja luz, houve luz, haja isso e houve, aquele Deus majestoso. Conhecemos um Deus criador, mas será, queridos, que nós temos conhecido aquele Deus que é um Abba, Pai, que agarrou nos nossos braços com as suas unhas? Será que nós reconhecemos essa paternidade desse Deus que segura nas nossas mãos, que segura nos nossos braços e não nos deixa por nada, que cuida da gente? Nós sabemos que Ele se importa com o seu povo. Quando fala de povo, povo, sabemos que Ele se importa com a sua igreja. Mas, queridos, eu quero ir um pouco mais focado. Será que também nós sabemos que Ele se importa com cada um de nós individualmente? Quando você fecha os seus olhos e você sente aquele amor, queridos, quando eu olho para o meu passado, da onde Deus me tirou, quanto amor, quanto amor. Quando eu vejo esse texto de Lucas, eu gosto, queridos, de como a paternidade de Deus é descrita aqui por Jesus, nesta parábola do filho pródigo, que nós estamos aqui focando um pouco. Nós sempre, interessante que quando lemos a parábola do filho pródigo, nós sempre focamos no filho mais novo dessa parábola. Aquele filho que estava perdido, que se foi, que estava em casa, saiu e precisava retornar, como nós vemos, mas nós nem sempre olhamos e damos atenção ao filho mais velho que estava dentro da casa. E nesta manhã, queridos, eu percebo, ontem à noite, como eu disse, teve um momento que eu estava ali e eu queria ouvir algo da parte de Deus, cansado assim na cama, já estava deitado, e teve uma hora que eu dormi e voltei, daí a pouco, sabe, você fica naquela, dorme, não dorme, sono e sem sono, cansaço, você não... E naquele momento, queridos, veio assim, essa frase dentro do meu coração, que eu acabei de compartilhar agora há pouco com vocês, que nós precisamos receber e sentir o amor que nos tornou filhos. Um amor que nos tornou filhos. E quando nós vemos, quando nós lemos isso aqui, se nós prestarmos atenção,
na relação do irmão mais velho diante da alegria do pai, ao ordenar uma festa, uma presente festa ali para o filho que estava retornando. Nós vamos ver aqui, ou veremos, queridos, que o seu filho mais velho estava tão ocupado trabalhando que ele nem mesmo sabia o quanto o pai havia sonhado com aquele dia de ver o seu filho mais novo voltar para casa. Nós vemos isso nesse texto. Ele poderia, o filho mais velho, se sentar com o papai dele todos os dias. Será que muitas vezes, queridos, nós não estamos sendo esses filhos mais velhos, que podemos nos sentar com o nosso pai todos os dias e receber da parte dele esse amor que nos agarrou, e mesmo que às vezes, queridos, haja cicatrizes no nosso passado, haja cicatrizes na nossa vida, mas a gente olha para a cicatriz e diz assim: foi o amor de Deus, foi o amor de Deus que não me deixou, foi o amor de Deus que não me largou. Este filho mais velho, ele poderia todos os dias ter um lugar à mesa com o seu pai, ele poderia sentar à mesa e relaxar, ficar à vontade na presença do pai. O filho mais novo tinha ido e ele estava sozinho, ele poderia desfrutar, queridos, de ótimos bate-papos. Papai, vamos conversar. Papai, como está o seu coração? Queridos, pensando ontem à noite, nisso que eu estou dizendo, eu imagino o filho mais velho, conversando com o papai dele, dizendo: papai, como que está o seu coração por causa do irmão mais novo que foi embora? O senhor está bem, papai? Imagino que o papai deve estar triste, mas papai, fica tranquilo, meu irmão mais novo vai voltar, papai, nosso irmão vai voltar para casa. Queridos, e nisso que eu estava pensando ontem, eu me reportei isso a mim. Às vezes, eu não sento com meu papai, para dizer assim: papai, como está o teu coração em ver essa geração perdida? Papai, faz eu sentir o que o Senhor sente no meu coração em olhar para os filhos que estão perdidos. Papai, eu gostaria de ver como o Senhor está vendo, como que o Senhor está esperando que o filho mais novo volte para casa, papai. Às vezes, queridos, eu mesmo não tenho essa atitude, e tenho uma atitude de irmão mais velho, de ficar dentro da casa do pai tão ocupado, fazendo tanta coisa, mas não tem relacionamento com o papai, não tem vida com o papai, não senta à mesa com o papai para descobrir como o coração do papai está. Imagine, queridos, se nós pudéssemos chegar diante do nosso papai e dizer: papai, me dá o amor que o Senhor tem, faz eu sentir o mesmo amor que o Senhor sente pelo meu irmão mais novo que está perdido. Nós precisamos, queridos, orar, nós precisamos ter essa intimidade com o nosso Pai aqui, de pedir ao nosso papai esse amor pelas vidas, pelos irmãos mais novos. Esse filho mais velho, ele poderia ter conhecido todos os anseios do coração do pai dele, mas ele não fez isso. Ele estava tão ocupado, queridos. Nós, às vezes, como igreja, estamos tão ocupados com tantas coisas, que nós não paramos para descobrir qual é o anseio do nosso Pai, para descobrir qual que é o desejo do nosso Pai. E sabemos que naquele caso, o desejo do Pai era que o filho mais novo viesse para casa. Irmãos, olhe para essa cadeira que está ao seu lado, vazia, à sua frente. Eu vou fazer uma pergunta nesta manhã:
Será que o desejo do nosso Pai é que não tenha alguém sentado nessa cadeira, sendo ministrado, ouvido, a voz de Deus sendo curado, restaurado, assim como nós estamos aqui? Eu tenho certeza que sim. Eu creio que Deus vai fazer com que a gente chegue sim a esse rumo aos nossos discípulos que queremos, que nós vamos viver a unção de multiplicação, mas antes, queridos, nós precisamos sentir um amor. Primeiro, aquele amor que agarra a gente, que segura a gente, mesmo doendo, você se sente que está sendo cuidado. E depois você tem que sentir um outro amor, que é o amor que o pai sente por aquele filho que está lá fora, precisando da gente. Mas aqui, ele estava tão ocupado, trabalhando duro, que ele não pôde usufruir o relacionamento do pai dele. No versículo 29, olha que interessante, queridos. Diz assim, nessa versão que nós estamos lendo, NVI, olha, todos esses anos, tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço, e eu nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Olha a expressão que ele usa. Se não é esse, deve ser o 28 então, aí, eu não sei se eu marquei errado. Todos esses anos, olha lá, olha a expressão que ele usa, queridos. Todos esses anos eu tenho trabalhado como um, mas ele era filho. Mas olha a mentalidade dele, ele não se via como filho dentro da casa do pai. Ele se via como um escravo. Às vezes, queridos, nós estamos como esse jovem, ralando, trabalhando, fazendo de tudo, mas com uma mentalidade de escravo. Estou fazendo tudo, Senhor. Olha o que ele diz depois. Eu nunca transgredi nenhum mandamento. Eu sou o cara, Senhor. Olha, eu não peco, eu sou fiel. Mas o coração dele, a motivação dele estava tudo errado. Às vezes nós estamos dentro da igreja, queridos, fazendo tudo certinho, não transgride mandamento, tal, mas a gente está com a motivação errada. Nós não temos amor pelo irmão mais novo que está lá fora. Eu estou falando isso para mim, queridos. Ontem, no final da convenção, o pastor César estava ministrando, eu chorava tanto, queridos. Depois começou lá, e as lágrimas escorriam dos meus olhos. Eu olhava para aquela multidão ali embaixo, eu dizia, Senhor, quanta gente está perdida. Senhor, enche o meu coração de amor. Senhor, às vezes eu me comporto como esse irmão mais velho, temos trabalhado, Senhor, temos sido escravo, como diz aqui, trabalhado. Tem uma outra versão, queridos, que eu não lembro qual é, se é a NRC, mas ele diz assim, eu te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento. Ele diz, sem nunca transgredir. Ele tinha tanta convicção, queridos, que ele era tão santo, tão certo, sem transgredir nenhuma. Aí, faz tantos anos que eu te sirvo, Senhor. Queridos, talvez a gente nessa manhã também possa dizer assim, Senhor, faz tantos anos que eu te sirvo. E ainda, queridos, depois de dizer isso, no próximo versículo ele diz assim, porém, vindo este teu filho, esse é o síndrome do irmão mais velho, além de não fazer nada, além de não amar o mais novo, quando o novo chega ainda fica com o síndrome do irmão mais velho. Esse teu filho que desperdiçou tudo,
que viveu na prostituição, que fumou, que maconhou, que fez tudo aí, que viveu não sei o quê, agora chega aqui e aí o Senhor pega e mata um bezerro e entrega para ele. Quando volta para casa, esse teu filho que esbanjou todos os bens com a prostituta, o Senhor mata uma novilha, um novilho gordo para ele. Queridos, eu posso imaginar aqui o pai respondendo com um sorriso assim no rosto, como muitas vezes ele faz para a gente. Ele olhou para o filho dele, nós conhecemos o texto, versículo 31, e diz assim: filho, imagina o pai olhando para o filho, filho, você sempre esteve comigo, filho. Você poderia ter sentado comigo à mesa todos os dias. A gente poderia ter conversado todos os dias. Muitas vezes, queridos, a gente também faz isso. Senhor, esse incircunciso, esse que vem para cá e já quer aparecer, E aí o Senhor olha para a gente assim, Felipe, e diz assim: Felipe, você está comigo todo dia, Felipe. Ana, você está comigo todo dia. Patrícia, você está comigo todo dia. A gente pode conversar agora. A gente pode ter relacionamento todo momento. A gente pode estar junto. Olha, o versículo diz isso: filho, tu sempre estás comigo. Todas as minhas coisas são tuas. Tem uma outra versão que o pai diz assim: filho, você sempre esteve comigo. Às vezes nós demoramos, queridos, para cair a ficha que a gente está com o Senhor todos os dias. E Ele diz: tudo que eu tenho é seu. Tudo que eu tenho é seu. Queridos, assim somos nós muitas vezes. Como esse rapaz, nós muitas vezes buscamos a aceitação, ou buscamos de Deus a aceitação através do nosso trabalho. Buscamos a aceitação através daquilo que nós fazemos. Nós sabemos que Ele é bom, que Deus é bom, mas nós não acreditamos que nós temos acesso ao coração dEle como filho. Sabemos que Ele é bom, mas nós não sabemos, não conseguimos acessar o coração dEle. E isso muitas vezes, queridos, nos leva a gente ter uma relação como eu tive já, empregado e patrão. Isso nos leva a ter uma relação senhor-escravo, como esse menino mesmo se via, um escravo. Nós cobramos de Deus o que nós achamos justo, que recebemos conforme as nossas obras. Pai, eu estou aqui com o Senhor, nunca transgredi nada, e o Senhor nunca matou nada para mim. E aí nós cobramos segundo aquilo que nós achamos que fazemos. Onde estava esse menino, queridos? Onde estava esse segundo filho? Com certeza não estava com o pai todo esse tempo. Não estava sentando à mesa. Não estava junto. Estava onde? Trabalhando, cuidando das ovelhas, cuidando das coisas, cuidando da empresa, da fazenda, cuidando dos capatazes ali, cuidando de todos os empregados. Ele estava ali, sei lá, né? Vamos mais aqui na nossa época, mandando a frota de trator para roçar não sei aonde, e cuida daqui, e colhe não sei o quê. Ele estava lá, sabe, queridos, e chegou diante do pai e começou a cobrar por aquilo que ele fazia. Estou fazendo algo, eu quero algo, pai. Mas o pai diz assim: filho, essa mentalidade é tua, não é a minha. A tua é ser escravo, a minha é ser pai. Eu quero ser teu pai. Queridos, nós não servimos para sermos amados por Deus. Pelo contrário,
Por sermos amados por Deus é que nós servimos a Deus. Quando nós temos essa paternidade no nosso coração, nós olhamos para as pessoas e a gente não vê as pessoas como números, nós olhamos para elas e vemos elas como uma pessoa que necessita de Deus, e nós somos essas pessoas que seremos canais na vida delas. Nós muitas vezes, queridos, nos esquecemos que nós não podemos subir mais alto no conceito de Deus, que Ele não pode nos dar na medida do maior amor. O amor é o máximo do conceito que Ele tem para nos dar, e às vezes nós queremos mais, nós queremos ser amados por o que fazemos, e Ele só nos ama, e por nos amar é que nós servimos. Simplesmente porque Ele já deu tudo através de Jesus. Ele não tem mais nada para nos dar, Ele já deu tudo. Existe um texto que está em Romanos, eu quero ler com vocês, e vou ler este mais um e nós vamos encerrar. Eu quero orar nesta manhã com vocês. O texto está em Romanos 8, versículo 15 e 16. Este sim eu gostaria de ler na Almeida Revista, revisada e corrigida, na RC. Aqui, nós vemos a paternidade de Deus clara, expressa através do apóstolo Paulo aos irmãos em Roma, que aqueles irmãos não precisavam servir para ser amados, eles só precisavam entender que o amor de Deus estava sobre eles, e que a partir desse amor, aleluia, e a partir desse amor, ele serviria. Olha que diz Romanos 8, 15, 16. Porquanto não recebeste um espírito de... Nós não somos escravos, queridos, para outra vez estardes em temor, mas recebeste um espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. E o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Diga assim: eu sou filho ou filha de Deus. Amém? Você consegue sentir, queridos? Quem aí tem cicatriz dos braços, das unhas, das garras do Senhor no seu corpo? Eu levo elas. Eu levo essas cicatrizes. Esse amor, nós somos filhos. Deus, Ele não está, queridos, ocupado, obrigado. Deus não está ocupado demais resolvendo as desordens nesse mundo. Deus não está preocupado demais com todo esse contexto de pandemia, de economia mundial, de tudo que está acontecendo, a ponto de não poder ouvi-lo. Deus não está muito ocupado fazendo tantas coisas aí nesse mundo, a ponto de não se interessar e se preocupar com cada um individualmente de nós. Deus, Ele está atento, Deus, Ele é Pai, e Ele quer estar, queridos, ao nosso lado. Deus se importa comigo, Deus se importa com você. Não importa se você se identifica mais com o filho que ficou às vezes, queridos, lá no mundo, ou se com o filho que ficou dentro da casa do Pai. Deus não está preocupado se o amor por meio do serviço do mais velho ou do filho pródigo que deixou a casa do pai. Deus está simplesmente olhando para o filho e aí coloca os pratos e chega a refeição
e começa a família a almoçar, e o pai fica ali esperando o anseio do coração do filho, e o filho começa a compartilhar, dizendo: pai, olha, o meu dia hoje foi assim, eu levantei de manhã, e a gente fez isso, foi um dia assim, sabe, onde Deus se importa com você, queridos, Ele está ali no lugar, e Ele está com aquele desejo de conhecer o anseio do seu coração. Sabe por quê? Porque o nosso pecado, queridos, ou o nosso serviço, o nosso fazer, não nos define. Na cruz, nós temos uma dignidade de filiação, somos filhos, já foi concedida a nós por meio de Jesus, por meio do Espírito Santo, e assim como Jesus eu e você temos acesso, através do nome dEle, a essa paternidade. Eu gostaria que você se colocasse de pé neste momento. Quero ler um texto com vocês nessa hora que está em 1 João 3:1. Se puder pôr na NVI, eu agradeço. Olha o que diz esse texto. Vamos ler só a parte A dele, diz assim: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus, e de fato somos. De fato somos. Vede com grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus, e de fato somos. Queridos, o Pai, Ele pode identificar, e eu gostaria de desafiar você nesta manhã. O Pai pode identificar a sua voz. Eu já tive assim, aqui mesmo conversando assim, e às vezes eu já vi os jovens, vários jovens conversando, e eu vi a Gabriela ali no meio conversando. Também já vi em outros lugares, outros fora daqui, que eu não conheço a voz de outras pessoas, e aí quando eu ouço a voz da minha filha, eu sei quem é ela. Eu conheço essa voz. Eu conheço essa voz. Eu quero dizer nesta manhã, queridos, que o nosso Pai, Ele pode identificar a sua voz, mesmo em meio a uma multidão de vozes. Eu gostaria de desafiar você nesta hora, a você fechar os seus olhos e abrir os seus lábios, numa dimensão de entendimento, dizendo: eu não sou órfão, eu não sou escravo, o amor me tornou filho, eu faço parte da família de Deus, eu sou amado por Deus, eu fui escolhido, separado desde o ventre da minha mãe, e essa luta ou enfermidade, ou seja o que for que eu estou passando agora, não é porque Deus não me ama, mas é porque o crocodilo pegou as minhas pernas e Deus tomou os meus braços. E mesmo que eu passe pelo vale da sombra e da morte, mesmo que eu passe pelo dia difícil, pelo dia mau, as garras, as unhas do meu pai, da minha mãe, no caso dessa história, estão agarradas nos meus braços, e eu lá na frente vou ter um orgulho de mostrar as cicatrizes do dia em que o meu pai segurou nos meus braços e não me deixou entregue nas garras, nos dentes dos crocodilos. Pai, nesta manhã nós estamos aqui e tomamos posse deste amor revelado na cruz,
do Calvário sobre as nossas vidas. Nós nos apropriamos, meu Deus, desta graça revelada, deste amor revelado a nós em Cristo Jesus. Hoje nós estamos aqui, Pai, diante da sua presença, diante do seu altar, diante, Senhor, dos teus olhos e também, Pai, dos teus ouvidos, e clamamos nesta manhã: Pai, ouve a minha voz. Eu tenho certeza que o Senhor, neste momento, diante, Senhor, de muitas vozes, que às vezes nós, Pai, estamos ouvindo e no meio delas falando, o Senhor consegue identificar a minha voz como filho, porque nós fomos escolhidos, nós não recebemos o espírito de escravidão, Senhor, meu Deus, para estarmos novamente, Senhor, lá no medo, para estarmos, Senhor, no mundo como este filho mais novo desta parábola, Senhor. Nós não recebemos o espírito de escravidão, Senhor, para estar como o filho mais velho que estava dentro da casa. Mas ele não se sentia filho, ele se sentia um escravo, ele se sentia um servo. Ele olhava para o pai dele e via o pai dele como um senhor. Ele olhava para o pai dele e via ele como um pai que tinha tudo, um pai que tinha dinheiro, um pai que tinha fazenda. E assim muitas vezes nós olhamos para esse Deus poderoso, esse Deus que tem tudo, esse Deus que faz tudo, esse Deus que é imenso, que é majestoso. Mas aquele pai queria que aquele filho dentro da casa olhasse para ele apenas como pai. Pai, que essa paternidade, Senhor, tome conta do nosso coração neste semestre de 2022, Pai. Que o amor que nos tornou filhos possa permear a nossa vida durante esses próximos 6 meses, Senhor. Que o amor que nos tornou filhos possa permear, Senhor, os nossos ouvidos, nossos olhos, o nosso coração, para que quando nós, Senhor, nos aproximarmos de pessoas, nós possamos, meu Deus, entregar o amor de Deus que está em nós para essas famílias e vidas. Que nós saiamos daqui nesta manhã, Senhor, que nós saiamos daqui deste culto, Pai. Deus, estamos regressando de uma convenção, fisicamente, Senhor, muitos estão, Pai, cansados, mas nós estamos aqui, Senhor, nesta manhã, e eu creio que é uma manhã que vai marcar, meu Deus, esses 6 meses, é uma manhã, Senhor, que está marcando a história, Pai, da nossa igreja aqui em São José dos Campos, uma manhã, Pai, que está trazendo ao nosso coração um amor, meu Deus, que vai inundar as nossas vidas, para que a gente não saia daqui, Pai, nesta manhã, fazendo porque temos que fazer, servindo porque temos que servir, trabalhando porque temos que trabalhar, mas nós vamos servir, Senhor, porque nós nos sentimos amados. Por nos sentirmos amados por Deus é que nós vamos servir. Por este amor permear as nossas vidas, Pai, é que nós vamos falar do amor de Deus, que nós vamos anunciar o Evangelho, que nós vamos pregar a palavra, que nós vamos levar a vida às pessoas que estão mortas, sem a vida de Deus. Em nome de Jesus. Você crê nisso, queridos? Ainda no começo da semana, nós estávamos voltando. Nós estávamos, na verdade, ainda em Bogotá. E eu e a Priscila estávamos conversando. E na nossa mente, fazendo a trajetória de tudo aquilo que nós já tínhamos passado e ainda iríamos passar. E a gente, claro, naturalmente, olhando para o físico, pensávamos, olha,
a gente vai estar muito cansado. E aí a gente até imaginou assim, de repente a gente poderia cancelar esse culto e não ter o culto domingo de manhã, a gente está voltando de São Paulo. E aí, queridos, assim, naquela hora me veio esse sentimento que eu estou aqui agora, um sentimento de amor. Muitas vezes, queridos, nós às vezes, assim, nós nos sentimos sim, como todos vocês, todos sentimos cansaços, sentimos no físico tudo. Mas se tem uma coisa, queridos, que é a nossa chama de perseverança, que é a nossa motivação, que é a nossa força, é uma coisa chamada amor. Eu sabia que nem todos iriam à convenção. E eu sabia que alguns poderiam ser que não estivesse na convenção e estaria no culto hoje de manhã. Eu disse, eu viria aqui para fazer o culto para uma pessoa. Para uma pessoa. Que esse amor, queridos, inunde o nosso coração todos os dias. Um amor que nos leva a olhar para as nossas células e começar a ver as nossas células fluindo debaixo dessa unção de multiplicação, mas não porque nós temos que fazer as coisas, mas por causa do amor que nós sentimos, nós fazemos as coisas para o Senhor. Amém?